Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um encontro aqui da nossa live Boas Práticas no SGQ, que está sendo realizada aqui no Movimento Festquali, junto com a nossa mantenedora, a Du. E hoje eu vou convidar os nossos amigos que estiveram com a gente no último encontro, no dia 22. Vou começar aqui pelo Evandro. Boa tarde, Evandro. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer aí estar mais uma quarta-feira aí com vocês. E a nossa última quarta, E a né, última, desses 3 encontros aí, que o pessoal pode ver e rever, né, no nosso canal do YouTube, que está disponível lá para todos assistirem novamente os conteúdos. E vou chamar também a nossa querida Tamires. Boa tarde, Tamires, tudo bem? Olá, boa tarde, Nai, boa tarde, Evandro, boa tarde a galera que está aqui assistindo a gente também. Vamos lá para mais um dia. Dá boas-vindas aqui para o pessoal, que já tinha gente aí, já 15 minutos antes, já estou aqui esperando, calma, daqui a pouquinho estamos aí ao vivo. E também para poder compor aqui, né, a nossa tarde, vou convidar o Pedro, que esteve conosco no último encontro. Isso. Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Tudo bem, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Nai, Evandro, Tamires também. Esperamos contribuir aí nessa nossa última live dessa série. E o nosso locutor voltou, viu, gente? Então ele vai estar aí hoje, compondo aqui a nossa tarde também. Bom, daqui a pouquinho, já vou deixar para vocês iniciarem aí o nosso tema, que hoje falaremos sobre avaliação de fornecedores. Todo mundo que quiser participar, comentar, mandar suas perguntas, use o chat aí do YouTube para poder compartilhar conosco. Daqui a pouquinho eu já coloco aí o link para solicitação dos certificados. E, pessoal, eu vou deixar com vocês, que é vocês que são os donos do conteúdo. Qualquer coisa é só me chamar que eu estou aqui, tá bom? Show de bola. Obrigado. Então tá bom, até já. Obrigada. Então vamos iniciar então mais um encontro, né? Esse terceira quarta-feira que a gente está junto, agora nesse mês de março, né? A gente quer agradecer a você que esteve junto com a gente lá na nossa primeira live sobre engajamento, a você que começou a participar ao vivo na semana passada na live de não conformidades, a você que está participando hoje ao vivo com a gente também, e o pessoal, né, que muitas pessoas também assistem às nossas gravações, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente sabe que o dia a dia de vocês é bem corrido, né? Então, a presença de vocês aqui nos motiva a estar compartilhando, né, as nossas experiências, as nossas boas práticas que a gente observa aqui no sistema de gestão da qualidade, né? E nesses 3 encontros que a gente teve junto, a gente trouxe essa abordagem, né, de compartilhar com vocês nossas experiências, os nossos conhecimentos, as boas práticas que nós observamos no SGQ, conversando com os coordenadores, analistas, com os profissionais da qualidade desse Brasil. E hoje não vai ser diferente, hoje a gente traz um tema que é avaliação de fornecedores, né, boas práticas para avaliar fornecedores. Pedir para a Nay colocar o slide ali na tela para a gente explicar para vocês um pouco do estudo que a gente fez, né? Então, nós realizamos um estudo com mais de 100 empresas. Essas empresas são do segmento da indústria ou prestação de serviço. A maioria dessas empresas, elas possuem certificações ISO ou empresas, né, que têm boas práticas de gestão da qualidade nos seus processos. Então, a gente reuniu esses dados, né, para estar compartilhando com vocês. Como a gente já vinha comentando na semana passada, né, o que a gente vai trazer aqui para vocês hoje também não é regra, né, são comportamentos, são boas práticas que nós observamos, né, conversando com esse pessoal, levantando essas informações aqui para vocês sobre boas práticas para avaliar os fornecedores, né? Indo nessa linha de boas práticas para avaliar fornecedores, a própria ISO 9001, né, ela traz essa boa prática, né, de ter como prática o controle, né, desses produtos, desses serviços que são fornecidos pelos fornecedores, né, das nossas organizações, né, e ela traz aqui o destaque do requisito 8.4,
controle de processo, produtos e serviços providos externamente, né. E ele vem com essa linha da importância de ter um relacionamento transparente com o fornecedor, de vocês, de as organizações, né, assegurarem que os itens, entregues, né, os produtos, os serviços fornecidos pelos nossos fornecedores estejam de acordo com as especificações das organizações, né, estejam de acordo com as especificações das organizações, para lá na frente, né, a gente sabe que tem uma entrega também para o nosso cliente, né. Então essa relação entre fornecedor, mais organização, a gente pode dizer, né, Pedro e Evandro, que é uma relação, estratégica, né, para o próprio negócio. Tem ali estratégias, né, pontos estratégicos da empresa envolvido, e também tem, questões relacionadas à abordagem de riscos também, né, é importante ter isso em mente quando a gente fala em fornecedores, né. Hoje a gente trouxe aqui um requisito da norma. É óbvio que a norma não é só esse requisito que fala, né, de provedores externos, tem até um desmembramento deste, mas a partir desse requisito, que apesar da gente a gente está baseado aqui na ISO 9001 e tudo mais, mas o que a gente quer trazer aqui também são boas práticas para agregar valor nessa relação entre entre empresas, organizações e seus fornecedores. E, além disso, como avaliá-los, né? Como, de fato, monitorá-los, como ter uma melhor comunicação e ter um processo mais bem compartilhado entre esses dois. Até porque é uma parte interessada que muitas vezes está dentro da nossa própria organização, né? Ela não é só um início de ciclo onde ele fornece uma matéria-prima e eu produzo. Muitas vezes ele está dentro do meu processo, é uma etapa do meu processo. Então, tem uma série de nuances e formas diferentes de fazer. Espero que a gente traga aqui alguns critérios que ajudem o pessoal a pensar no seu processo e também implementar aqui coisas novas, né, para evoluir no seu grupo. Pedro, eu até quero pegar esse teu gancho aí dessa questão do fornecedor, muitas vezes ser parte muito importante do processo, né, o quão é importante nós comunicarmos e definir esses critérios de relacionamento. Então, nós entendemos que é uma boa prática que se tenha isso muito bem definido, né, porque até alinhado à estratégia da empresa, né? A gente sai assim como, dessa conversa aí, a gente sai como base, para que todas essas ações, né, que nós trouxemos aqui de boas práticas, alguns comentários que nós vamos fazer, lá no final, acho que na última live a gente comentou um pouquinho sucintamente disso, mas todas essas ações elas têm que gerar resultado positivo para a organização. E quando eu digo resultado positivo, é dinheiro no caixa, né? Atender o 8.4 de alguma maneira tem que fazer com que nós possamos entregar no prazo, aumentar a satisfação de cliente e, consequentemente, nós temos um fluxo de caixa abundante aí para pagar as despesas e sobrar dinheiro para todo mundo. Esse requisito até ele fala, acho que são 4 palavrinhas, né? Selecionar, avaliar, monitorar e reavaliar o fornecedor. Acho que até esse mesmo requisito que comenta isso. Então, é exatamente isso que a gente vai tentar trazer aqui também, até para as pessoas poderem olhar para si, olhar para dentro do seu processo, olhar para onde está vindo os nossos critérios, como é que eu estou avaliando, se isso está alinhado com a estratégia da empresa, se isso veio definido realmente de cima, ou se a gente está fazendo isso aqui porque a gente viu o outro fazer, veio das vozes na nossa cabeça. Então, enfim, a gente está aqui para botar para fazer as pessoas ali se questionarem um pouquinho e tentar implementar coisas novas, né? Até porque o próprio processo da avaliação, né, a gente até comentava nas prévias, né, Tamires e Pedro, esses critérios, comunicação, tudo que envolve essa relação com o fornecedor, não que os outros itens da norma, ou aquilo que a gente comentou anteriormente, não tenha necessariamente uma ligação com a estratégia, mas a gente percebeu nas conversas que a avaliação de fornecedores precisa estar ligada diretamente. Porque uma vez que você recebe um produto, você vai avaliar aquele produto, qual critério você vai utilizar? Que tipo de comunicação você utilizou com o teu fornecedor? Então, se isso não tiver previamente estruturado, analisado, dentro de uma estratégia consistente, com certeza esse processo vai ser falho, né? Com certeza ele vai gerar resultado negativo aí na operação. Então, por isso a gente sai dessa base assim, tudo isso que a gente for conversar aqui,
é uma boa prática que esteja alinhado com a estratégia da organização, para que não fique só no operacional, né? Como o Pedro falou, eu acho, vozes da minha cabeça, né, Pedro? Isso aí. Então, assim, que ela esteja alinhada justamente com a estratégia, com indicadores, com acompanhamento, para fazer sentido a operação. E aquele ponto que a gente também vem trazendo nas outras lives, né? A gente olhar para o nosso processo e conhecer o nosso processo também, né? Então, olhar para as estratégias, olhar para o processo e ver quais os critérios são importantes, quais os impactos que um determinado critério pode, né, lá na minha frente, no decorrer do meu processo, ou na entrega no meu cliente, pode estar interferindo, né? Então, são tanto a estratégia quanto o olhar para o processo, conhecer o processo, aqui entra, né, novamente esses 2 pontos que a gente vai estar trazendo ao longo dessa apresentação. E falando um pouquinho ali de comunicação, dessa importância de ter uma comunicação transparente entre a organização e o fornecedor, a gente conversava ali também nas prévias sobre o manual do fornecedor, né, que normalmente nesse início de parceria entre organização mais fornecedor, empresas têm como práticas, né, de estar enviando esse manual, onde ali já contém algumas diretrizes, né, alguns requisitos, né, que para aquela parceria é importante, né. Aqui a gente vê também uma abordagem de via de mão dupla, né? Que o fornecedor realmente ele é um parceiro estratégico do nosso negócio. Se a gente olhar dessa forma, a gente consegue, inclusive, também dar valor a essas coisas, como aí a Tamiris comentou um exemplo legal onde é uma boa prática também que a gente costuma ver, né, em muitas empresas, elaborar uma espécie de manual, assim, ou facilitar a comunicação com o fornecedor, definindo de fato bem os critérios de como vão ser avaliados, né, como é que seriam ali os critérios e as condições de fornecimento ou de execução do serviço, enfim. Essa parte de comunicação é importante. Então, se a gente vê de fato o fornecedor como um parceiro estratégico, como ele é, ele é um parceiro estratégico, né, a gente querendo ou não. Então, se a gente não olha dessa forma, a gente está deixando uma série de pontas soltas que podem acontecer uma série de problemas depois, né? E essa é uma das práticas para iniciar. Então, a gente vai falar mais focado em critérios, mas se a gente puder já puxar uma boa prática um pouquinho antes disso, é de fato pensar, ter esse olhar para o nosso fornecedor e também valorizar essa comunicação com ele, né? As coisas precisam estar claras, tanto para nós do que a gente espera, tanto para o fornecedor do que a gente espera deles, e como que essa parceria vai seguir ao longo do tempo, né? Acho que seria uma boa prática já para começar aí nas primeiras dicas, nos primeiros tópicos. Exatamente. E o Pedro comentou de algumas abordagens, né, que a norma traz, que é você qualificar, avaliar, monitorar e acompanhar esse desempenho, né? Hoje a gente vai trazer aqui boas práticas para essa avaliação, né, que a norma comenta, né? E a gente começa até trazendo uma provocação, digamos aqui, né? Por que devo avaliar o fornecedor? A gente viu aqui que tem questão de estratégias envolvidas, tem questão de mapeamento de risco, né? Mas também a gente pode dizer que a avaliação é importante para a identificação de comportamento, para a gente estar acompanhando dados, para lá no final do mês, né? Ter um indicador relacionado a esse processo, né? Essa prática de avaliação de fornecedores, né? E a gente está identificando também, né, se o nosso provedor externo ele está cumprindo com os nossos objetivos que fazem parte da nossa estratégia, com os objetivos, né, que fazem parte do nosso processo. Então, por que devo avaliar o fornecedor, né? Ali tem vários pontos, né? O que vocês acham também, Evandro e Pedro? Depende de quem responde. Se perguntar para um diretor, ele vai porque eu devo avaliar, porque eu preciso de mais dinheiro em caixa e tornar o meu processo mais produtivo. E no fim, o resultado que a gente quer tem a parte financeira, né? Mas eles estão voltados a algum resultado que deve vir de algum planejamento estratégico que seja definido pela direção, ou seja, vindo, né, dos níveis desse nível da empresa. Mas sim, por que eu devo avaliar? No fim é para gerar um resultado, né? Então pode ser financeiro, pode ser de alguma outra parte da estratégia. Mas enfim, eu devo avaliar. Aí o como
é que é o difícil. É que também a gente quer trazer aqui algumas ideias para o pessoal poder, como eu comentei antes ali também, olhar para si, olhar para dentro do seu processo e, quem sabe, prover algumas melhorias em cima Uhum. disso. Até conversando com o pessoal, eles chegam bem no que o Pedro comentou agora, né? A norma ela traz essa boa prática, né, de avaliar o fornecedor, mas ela não deixa como fazer, né? Então, vai lá na importância de você olhar para o seu processo, olhar para suas estratégias e definir como você pode estar aplicando realizando essas avaliações de fornecedores, né? E que o E como também esteja aliado com o porquê, né? Acho que é uma parte é, importante, né? Não pode, eu sei o porquê, mas o meu como ali eu só olho pro meu umbigo, como que fica mais fácil para eu controlar, como que fica mais rápido para eu liberar. Aí a gente não está de fato pensando no resultado que a gente quer depois. Exatamente. E como que a gente percebe, né, então foi justamente a partir dessa pergunta, né, por que devo avaliar o fornecedor, o como fazer, que a gente trouxe o tema dessa live de hoje, né, e a gente quer compartilhar com vocês esses levantamentos, esses comportamentos que nós observamos nesse estudo, né, para quem está chegando agora, nós fizemos um estudo com mais de 100 empresas. Dentro dos segmentos estão indústrias e empresas de prestação de serviço, né? E hoje, durante essa live, nós vamos compartilhar algumas práticas, né, alguns comportamentos que a gente observou frente a esse processo de avaliação de fornecedores. E indo para o primeiro levantamento, pelo primeiro comportamento que a gente observou, foi referente ao método de avaliação, né? A gente trouxe aqui dois nomes, né? A gente chamou isso de método, né? Mas vocês podem interpretar de outra forma, né? Mas foi o que nós observamos? Nós observamos que dessas 100 empresas, a gente percebe aqui até um percentual equivalente, né? 50 bem distribuído, né? Bem dividido, 50% cada, né? 50% dessas empresas que participaram dessa amostra desse estudo, elas têm como prática avaliar o fornecedor por um período, que a gente nomeou aqui por periodicidade. Esse período, né, pode ser um período mensal, pode ser um período semestral ou a cada ano, né? Vai depender também do que é importante para o processo de vocês, né? E outra metade dessas empresas que participaram dessa amostragem, ela tem como prática avaliar o fornecedor já naquela interação de compra, né, que a gente chamou aqui por recebimento da nota fiscal. Então, a cada compra que eu faço com ele, a cada recebimento, né, desse produto, desse serviço, nós observamos, né, que metade dessas empresas que participaram desse estudo, elas entram nesse cenário onde as avaliações são realizadas por recebimento da nota fiscal, né? E pode complementar. Aqui a gente anota 2 comportamentos de entrada, né? Como é que eu, de fato, Uhum, começo o meu processo de avaliação. Acho que sim. vale salientar também que a gente comentou de comunicação e também comentou de seleção, né? De selecionar o fornecedor, enfim, de avaliar. Aqui a gente já está numa análise onde os fornecedores já estão sendo avaliados, né? Onde ele já está Exatamente. numa etapa onde ele já é fornecedor, digamos, né? Então é óbvio que antes disso o fornecedor pode ter e deve ter critérios de seleção, critérios de avaliação para que ele vire um fornecedor, né? Às vezes uma espécie de homologação, coisas nessa linha, que acabam estando um pouquinho de fora dessa análise que a gente está trazendo aqui. Então acho que é só para alinhar certinho o olhar que a gente usou na nossa amostra, né? Também que a gente Uhum. tem de dados ali para poder trazer e como que a gente vai interpretar isso. Então, a partir do momento que eu tenho um fornecedor, ele está dentro do meu processo, como é que eu monitoro ele ao longo daquele tempo e como que eu avalio ele na sequência. Esse monitoramento, nesse gráfico, a gente está querendo dizer que metade das empresas avaliadas aqui, das empresas que a gente analisou da nossa amostra, essa entrada, esse gatilho, esse início do processo de avaliação é via nota fiscal. Então, eu tenho a nota Uhum. fiscal, rastreio por nota fiscal, toda nota fiscal eu avalio, tenho meus critérios e tudo mais. Na periodicidade, eu aumento ou defino por tempo, né? E aí, os meus critérios, eu vou provavelmente levantar todas as ocorrências, todos os acontecimentos, todas as notas fiscais, todas as não conformidades, tudo que eu acho importante avaliar e avaliar tudo isso num período de tempo, né, maior, para poder, enfim, monitorar e avaliar ele aqui nesse nosso processo. Acho que Vale são duas. ressaltar
Pode complementar, Pedro, desculpa. Não, acho que são duas formas de ver, e talvez até mesmo as duas podem andar em conjunto dentro de uma mesma empresa, a depender da classificação daquele meu fornecedor, né? Do que ele está me fornecendo. Então, às vezes pode fazer sentido ter ambos na mesma organização, ou não também, né? Mas são duas formas que a gente viu aqui como as práticas que prevalecem. Só para reforçar que esse estudo, né, esse levantamento desses dados, nós estamos com basicamente 2 cenários, né, que são indústrias e serviços. Se nós formos levantarmos aqui os outros segmentos, talvez aeronáutico e assim por diante, nós vamos ter uma infinidade de métodos de avaliação, porque a criticidade talvez desses fornecedores para a operação dessas empresas vão ser diferentes, critérios diferentes. Então, a forma como você avalia, eu penso que está muito ligado diretamente ao impacto desse fornecedor no teu processo. Então, nem todo fornecedor é um fornecedor, vamos dizer, A, e nem todo é B. Então, você precisa, dentro do seu processo, avaliar qual é o impacto. Eu não posso tratar uma avaliação de um fornecedor que me fornece resma de papel para o administrativo de uma matéria-prima que sai lá, que tem um impacto direto no meu produto. Então, assim, os dois são importantes? São, só que os dois precisam estar em prateleiras diferentes, né? Então, só para deixar essa linha de corte importante também definida aqui, para que a gente não vá para outros campos, que a ideia inicial foi essa, né? A indústrias e serviços que acabou acontecendo nesse estudo, tá? E dando um passinho para trás também, até os fornecedores que são avaliados, né, eles precisam estar dentro de uma classificação. Então, é preciso deixar claro que nem todos, como o Evandro falou, nem todos os fornecedores são avaliados a esse ponto, né, a ter um processo específico de avaliação, até dependendo da criticidade dele dentro do processo. Então, algum fornecedor de material de escritório, eu não preciso ter uma burocracia dentro do meu processo para fazer uma avaliação, um monitoramento, uma notificação, sendo que outros eles estão ali dentro, de fato, do meu processo, seja produtivo, seja de execução de serviço, e muito mais ligado à qualidade, né, do que eu forneço, do que eu produzo. Então, é que surgiu umas perguntas aqui no chat também em relação a essa questão da empresa, né? Tem dificuldade de renovação de alvará, bombeiro. Então, assim, você precisa avaliar qual é o impacto disso na sua operação, né? Não estamos aqui julgando o quanto é certo, o quanto é errado isso. Você precisa avaliar se isso tem impacto negativo alto, médio ou baixo, e poder ponderar isso junto ao teu fornecedor. Às vezes é um alvará que não saiu ainda e está para sair porque ele já deu entrada, às vezes o cara não fez ainda isso. Então, é um assunto, acho que nós vamos para um nível muito no detalhe aqui, que talvez vai ficar muito direcionado a cada ambiente. Então, acho que é bom a gente trazer essa reflexão para cada um de nós aí, tá? Perfeito. E só para finalizar ali essa parte de método, né, que a gente observou, a gente vê até aqui uma ramificação desse cenário de avaliação por recebimento da nota fiscal. Nós vemos aqui um percentual que avalia, né, que faz essa avaliação 22%, né, que beleza, a gente tem recebe a nota fiscal, recebe, né, tem essa interação de compra entre organização e fornecedor, a gente faz essa avaliação com base em critérios, né, pré-definidos, e nesse método por nota fiscal, a gente vê 22%, né, que avaliam cada item, né, esses critérios que a gente comentou, elas replicam isso para cada item de recebimento. Então, uma nota fiscal tem o item A, B e C, elas analisam esses critérios para o item A, B e C, e outro restante, né, 78%, acabam, né, utilizando a análise desses critérios para a nota fiscal como um todo, né. Então, dentro desses 50% que avaliam utilizam esse método, né, por recebimento da nota fiscal, tem ainda a gente percebe ali outros dois comportamentos dentro desse cenário, né? E assim como na outra live também a gente trouxe vários gráficos, né, interpretações de gráficos também acabam sendo bem relativas, né, a gente pode interpretar alguma coisa, outras pessoas podem interpretar outra. Aqui talvez a gente pode pensar que o simples funciona, mas a gente também pode pensar que existe uma certa comodidade nesse detalhamento, né, se a gente vai ver que vê a nota fiscal como um todo. Difícil a gente dizer que
uma dessas conclusões vai valer para todas, mas é importante que cada organização olhe para si e veja realmente, pô, eu estou fazendo só com nota fiscal. Será que o meu processo já não está maduro o suficiente para eu detalhar melhor por item? Ou alguns itens são mais críticos para mim? Será que não é melhor eu detalhar de fato por item e eu ter esse detalhamento melhor? Outras vezes também, eu já estou montando o meu processo, estou iniciando o meu processo de avaliação, eu já quero ir no mais detalhado possível, no mais evoluído possível, será que eu não estou dando um passo maior que a perna? Acho que é importante que cada empresa, que cada organização olhe para si para entender qual que é a melhor aplicação, né? Uma evolução, o ótimo aqui não é inimigo do bom, não é isso que a gente quer trazer aqui, né? Mas são formas de ver os dados friamente. 78% analisam somente a nota fiscal, sem detalhar o produto a cada critério, sem avaliar cada critério individualmente por produto. Acho que é isso que quer dizer esse número aqui. Isso mesmo. E indo nessa linha, né, então a gente tem ali uma definição de uma rotina, né, de como vai ser realizada essas avaliações, e não só e o que compõe a avaliação a gente percebe, né, bastante que é um cenário de critérios, né, e dentro desses 2 métodos que a gente observou, esses próximos 2 gráficos que nós vamos estar compartilhando com vocês ali na tela, eles vêm, mapear, né, a gente procurou trazer aqui palavras-chaves de critérios que são analisados, né, em ambos os métodos, né. Então, o primeiro deles é os critérios, né, que a gente trouxe aqui, são os que são normalmente, né, avaliados no método por recebimento da nota fiscal. Então, aqui a gente vê 40% dos critérios, eles estão relacionados ali a condições de fornecimento do material, se o material veio ok, se a identificação, o que a matéria-prima ou o serviço que nós estamos recebendo está com a identificação ok, não veio com alguma avaria, a embalagem está danificada, né? 27% dos critérios são referentes aos prazos de entregas. Nesse cenário do prazo de entrega, nós observamos perguntas como: o prazo, né, estipulado, a gente recebeu essa matéria-prima, esse serviço no prazo estipulado, ou a gente também vê ali uma margem, né, de dias, atrasou até 5 dias, até 7 dias, né, então a gente percebe ali algumas avaliações quando a gente traz essa palavra-chave, né, de prazo de entrega. 16% aqui aparece como verificação do pedido de compra, né, a gente está falando por um método de recebimento à nota fiscal, a gente percebe ali a prática que o pessoal tem de olhar para a nota fiscal e para a ordem de compra, né, e comparar se a quantidade está ok, se o valor da nota veio correto, né. 10% são referente aqui à parte de documentações. Nós chamamos de documentações, mas aqui dentro dessas documentações a gente tem as questões de licenças, tem questão de certificado, né, vendo anexo ali a essa nota fiscal de recebimento. 4% condições de relacionamento comercial, né, dessa relação que aconteceu previamente antes da entrega. 2% outros, né, outros aí aparecendo, né, a gente sabe que tem regras de negócios envolvidas, processos, né, diferenciados ali, e 1% a inexistência de não conformidades ou reincidências, né, de não conformidade, né. Então, isso foi as palavras-chaves, né, que a gente observou como critérios analisados, né, nesse método por recebimento da nota fiscal. Acho que é legal o pessoal que está nos vendo também, se tem alguns outros critérios que a gente acabou não percebendo aqui nessa nossa amostragem, queira compartilhar aqui com a gente, mas nota-se aqui que quando a gente foca na nota fiscal como meu ponto de entrada, é importante eu ver o que eu estou recebendo, né? Então a parte, acho que é mais fácil de explicar quando a gente está falando de matéria-prima, por exemplo, acho que fica clara a analogia, né, para a gente poder explicar. Então eu estou recebendo ali uma matéria-prima, quais são as condições dela, tanto de qualidade, de especificação daquela matéria-prima, isso vai desde, por exemplo, composição química, resistência de algum material, ou até mesmo a forma, o aspecto visual dele, enfim, uma série de coisas, onde aí entraria muito na parte técnica de cada processo, né? Mas é isso mesmo que a gente precisa, muitas vezes, né? Essa definição técnica de quais variáveis são importantes eu controlar. Então, é isso que a gente quer dizer nessa pizza maior. E o prazo de entrega, pô, aí a gente até dando um spoiler, vai falar sobre isso depois, porque ele vai aparecer novamente, mas
é algo importante para várias coisas, inclusive questão de gerenciamento de estoque, né, gestão de planejamento de produção, enfim, e ele entra aqui com 27% dos critérios que a gente levantou são referentes a entregas, né? E outras coisas com relação à informação, verificação de pedido de compra, informação relacionada a preço, muitas vezes o pessoal faz aquela comparação de ordem de compra com a nota fiscal na hora de receber, o preço está correto, né? A quantidade está correta, está tudo correto, entraria nessa fatia, né, da pizza. A parte de documentação também é parte importante, mas aqui lembrando uma coisa mais focada em nota fiscal, né? Então a nossa entrada é aqui. Acho que por isso também esse comportamento das fatias da pizza que a gente encontrou Pessoal, nesse primeiro gráfico. só me permitam quebrar um pouquinho aqui a dinâmica. Nós comentamos sobre a questão dos critérios, né, que foi por período e por nota fiscal. Pessoal, eu queria que vocês compartilhassem com a gente do pessoal que faz avaliação de fornecedores dentro dos seus processos, o que vocês utilizam? Nota fiscal, por período ou algum outro método? Podem botar aí no chat só para a gente fazer uma pesquisa rápida e de comparativa. Isso é muito bacana fazer, porque a gente já consegue ter pelo menos também uma amostragem aqui de como o pessoal trabalha lá na ponta, comparando aqui com o nosso estudo que nós levantamos, né? Que legal. Que a gente Ou os dois, né? Às vezes os dois. Período, Wagner botou depender período. A depender do que o fornecedor tá nos entregando, né? Muitas vezes a parte de periodicidade é mais focada em serviço, talvez fica mais fácil um de avaliar. abraço. O Leandro também tá na live. Um abraço, Opa. Leandro. Tá por item da nota fiscal. Legal. Por Então, entrega, o Rogério botou. Auditorias periódicas, então assim, tem um período um pouco maior. é isso aí. Nota fiscal pedido. Um abraço, Leandro. Ó, por período, a Bruna botou. Bem meio a meio, quase. É. É isso aí. A Cláudia botou nota por período, documentos, mais RNC, mais indicador de entrega, mais visitas quando necessário. As duas formas, ele botou. Então assim. Que não foge muito do que a gente levantou. Não tem aqui, nenhuma terceira, quem sabe uma terceira situação que apareceu nos nossos estudos, né? A princípio é isso aí mesmo, galera, só para ver o caminho. Legal. Mais ou menos. E a gente comentava aqui de critérios por recebimento da nota fiscal, né? Para o método recebimento da nota fiscal. E a gente trouxe esse mesmo levantamento para aquele método onde a gente nomeou aqui como por periodicidade, né? E já nesse gráfico a gente percebe um leque um pouco maior de critérios também, né? Então, 28% dos critérios, olha só, aqui aparece mais a questão de critérios relacionados ali à parte de licença. O pessoal comentava antes ali no chat também, né? Licenças de funcionamento, licença do bombeiro, quando é indústria química, né? Às vezes da Polícia Federal, enfim, né? Ali para a parte dos reagentes. 14% de atendimento, né? Esse atendimento pós-venda, essa assistência técnica, esse suporte, a gente percebeu ali critérios, né, que a gente trouxe como palavra-chave o atendimento, mas por trás tem essas variações também. Outros também aparecendo, né, com 13%. Condições referente. Aí agora começa a aparecer um pouco dos critérios que a gente também viu anteriormente, né? 8% referente a condições de recebimento do material, do serviço, 5% questão de certificação, se o fornecedor possui, por exemplo, certificação ISO ou outro tipo de certificação, né? E aqui, falando da certificação, é comum, né, que algumas empresas contratem fornecedores que possuem alguma certificação, né? A gente pode dizer aqui que relacionado, por exemplo, certificação ISO, né? A gente pode dizer que talvez é uma até questão de segurança, né? Você está se relacionando com um fornecedor que você sabe que tem ali boas práticas de qualidade aplicada, por exemplo, né? Me chamou a atenção esses 5% aí para certificação também. E questão de prazo de entrega também aparece outros itens ali mais distribuídos agora no gráfico, né?
É. Aproveitando o gancho um pouquinho da certificação, né, a gente até falava antes nas prévias, certificação ela acaba sendo um documento importante, né, a gente garante com que pelo menos o processo passou por alguma acreditação, enfim, ele está respeitando algum conjunto, alguma norma, algum conjunto de normas, mas também é uma faca de dois gumes, certo? Então, se eu tenho uma certificação, se isso é requisito para que um fornecedor seja de fato meu fornecedor, tem que saber que a gente está limitando, né, o nosso leque de fornecedores a um grupo de empresas que são certificadas. Então, aí já aproveitando também, puxando um pouquinho daquela parte de riscos e estratégia, todos esses critérios que estão aqui, a gente espera, e acho que a melhor prática, talvez a melhor prática que a gente queira deixar aqui, ao invés de uma série de boas práticas, seja que esses critérios tenham vindo de alguma análise estratégica da nossa empresa, da nossa organização, né? Que ele tenham vindo de algum lugar. E não, como a gente comentou antes, das vozes da minha cabeça, né? Ou porque eu vi o outro fazendo, ou porque na outra empresa eu também fazia assim. Então, beleza, pode ser um indício de que realmente é uma prática legal. Mas isso foi analisado antes, né? Você estrategicamente pensou, beleza, eu quero empresa certificada. Mas chegou a pensar nesse risco que está te trazendo? Será que não vai te limitar muito? Vai te dar dificuldade de conseguir determinada matéria-prima no mercado? A gente precisa pensar bem nesses critérios para que eles de fato agreguem valor ao nosso processo, né? E não seja algo que eu simplesmente estou colocando aqui para gerar número, gerar gráfico bonitinho, gerar uma conformidade para o meu fornecedor resolver e no fim me trazer mais dificuldade depois para conseguir essas minhas matérias. Enfim, Até no conseguir o chat, meu produto. pessoal, saiu a pergunta que eu fiz nas nossas prévias em relação a compliance em termos de trabalhos análogos e a escravidão. Então, lembra que eu comentei com vocês que nos nossos levantamentos aqui a gente acabou percebendo que no estudo, isso não quer dizer que não foi feito, né? A gente pegou uma amostra e acabou não sendo como critério, né? Pode ter, enfim, aí a gente entra também, tanto nessa parte quanto a parte regulatória, também pode entrar na questão de certificações também, né? Então, até o ISG entra muito com essas questões. Então, se isso realmente é algo importante, necessário e tudo mais para o contexto, isso precisa ser analisado para que isso vire um critério de fato, né? Aí como que a gente pode evidenciar isso com algumas certificações e tudo mais? Só para citar um exemplo, faz um pouco de tempo, eu não sei exatamente como isso está hoje, mas a indústria têxtil teve uma série de requisitos, de normas, de boas práticas, né? Acho que é a BVTEX o nome, né? Que eles acabaram implementando principalmente para as grandes varejistas, né? E eles controlarem ou repassarem essas boas práticas para os seus fornecedores. E uma das coisas que era analisado nesse conjunto de requisitos é essa questão da qualidade de trabalho e condições de trabalho, né, de fato. Vamos Então fazer pode ver outra que pesquisa rápida aqui. Pessoal, dentro dos critérios, vocês acabam adicionando também essa questão de ambiente de trabalho do seu fornecedor? Vocês podem botar sim, realizamos ou não, não realizamos. É só para uma amostragem não também. é. E Nós, se sei que nós existe temos alguma aí. referência, né, Evandro, também? Aham. Alguma referência como essa que eu citei, a BVTEX, pode ter alguma outra também. Nós sabemos aqui Então, que a segmentação provavelmente deve estar bem. Ó, sim, realizamos, sim. Que legal, bacana. outra forma de fazer também é por auditoria mesmo, né? Se a Sim, gente sim, for. presencial, né? Provavelmente na Exato. auditoria que você faz no teu fornecedor acaba levantando esses quesitos também, né? Exato. Legal. A gente levantou aqui, né? Então, para o pessoal que está chegando, a gente trouxe aqui os critérios que aparecem, né, nesses métodos de avaliações observados. E o pessoal deve estar se perguntando, tá, beleza, e desses critérios que são avaliados, qual possui maior índice de reprovação, né, Tamires? Vocês têm essas informações aí para trazer, para compartilhar aqui com a gente? A gente traz esses próximos 2 gráficos, eles vêm nessa linha de a gente compartilhar com vocês, dentro desse mapeamento, né, de palavras-chave, de critérios analisados que a gente percebeu, quais, né, que aparecem com o maior percentual de reprovação, né? Antes de trazer esse gráfico, acho importante a gente comentar aqui, né, que também, junto a essas avaliações, a esses critérios, a gente percebe ali atribuições de pesos, notas, né, que a gente sabe que, por exemplo, a licença pode ser um critério importante para a minha organização, mas para a organização do Pedro, né, seja importante aí a questão da certificação, né? Então, a gente percebe essa prática nos 2 métodos que a gente
trouxe aqui, né, por periodicidade e por nota fiscal, essa questão de ter critérios, né, nesse formulário, nessa avaliação, mas também ter, em alguns momentos, pesos atribuídos a esses critérios, né. E indo nessa linha, né, trazendo então agora aqui esse percentual de reprovação, nós trazemos o primeiro método de avaliação por recebimento, e a gente percebe aqui, né, que 77% dos critérios reprovados, eles têm relação ao prazo de entrega, né, percentual bem chamativo, né, bem mais que a metade, né, aqui. Só já quer comentar, Pedro? Eu ia colocar aqui Não. os tops 3 Vai aqui, lá, mais ou menos. vamos terminar, pode terminar. 77% aqui, então, relacionados a prazo de entrega, 12% a condições de recebimento da material, né, se veio com avaria, se a identificação está ok, e 8% relacionados aos certificados de... a documentação, né, aquela questão de, o certificado está anexo à nota fiscal, se possui laudo ali da nossa matéria-prima, né, o que a gente chama aqui de documentação. Esses foram um top 3 aqui dos critérios mais reprovados quando a gente analisa esse cenário, né, por recebimento de nota fiscal, as avaliações por recebimento de nota fiscal. E aqui dentro do prazo de entrega a gente tem vários pontos relacionados, né, a questão de logística, a questão, né, a gente volta a relacionar ali a comunicação, a importância da comunicação entre a organização e o fornecedor, né, para ter esses tópicos, esses objetivos, né, levantados e claros, né. Isso, de certa forma, tem que estar alinhado com nós estamos falando o tempo todo nessa live, com a estratégia, né? Se eu tenho 77%, pelo menos nessa amostragem de percentual de reprovação, é um sinal de que primeiro de tudo, né? Olha-se primeiro para dentro de casa, vamos botar assim, né? Olha para si o processo para verificar os critérios que estão sendo considerados para esse prazo de entrega. Pode ser que eu esteja muito exigente, ou pode ser que a minha condição de fornecimento aí do meu fornecedor não está adequada. E qual é o impacto disso depois no prazo de entrega, faturamento? Então é um ponto que pode chamar a atenção, né? Eu não sei se é uma dor também de quem nos assiste nesse momento, essa questão do prazo de entrega. Imagino que sim. Se não é, tá entre os top trends, né? Vamos botar assim. Mas sempre é um ponto para refletir, né? E olhar primeiro para si, ao invés de eu já olhar o transportador, eu já olhar, né, para o meu fornecedor. Então, primeiro sempre aquela análise crítica interna para avaliar os seus processos, até para você tomar uma decisão com base em dados, né? Verdade. Exato, não adianta a gente simplesmente definir que é um critério, eu quero assim e pronto, e tanto os fornecedores quanto o mercado e tudo mais não está apto a atender aquela demanda que eu tenho, né? E tem muita coisa que acho que tem muita variável que aqui pode estar influenciando. Muitas vezes, realmente, a gente está tendo um problema de logística, por exemplo, com alguns produtos, algum problema de oferta, né? Realmente a produção diminuiu, está com mais dificuldade de conseguir alguma matéria-prima, enfim. Isso tudo também pode acabar interferindo no prazo de entrega. Mas o fato é, aqui a gente está fazendo uma avaliação mais objetiva, onde eu tinha uma expectativa de prazo e não foi atendida pelo fornecedor. Agora, o porquê que isso aconteceu, aí cada caso vai ter que ser avaliado individualmente, né? Mas se a gente vê que isso é algo realmente reincidente dentro da minha organização, com vários tipos de produto, com vários fornecedores, ou às vezes fornecedores diferentes do mesmo produto, será que não tem um outro componente externo ali que não é o nosso fornecedor, que a gente não está avaliando? E será que eu não preciso analisar isso criticamente também, botar isso dentro da minha análise de risco para eu ver se eu estou conseguindo definir esses meus prazos adequadamente, né? Um exemplo talvez que a gente possa estar avaliando, muitas vezes na indústria, né, muitas vezes a gente acaba comprando matéria-prima que vem da mineração, né, ou que vem matéria-prima de mineração, que seja, ou que vem importado, né? O nosso fornecedor importa esse produto, por exemplo. A gente realmente está dando atenção a essa cadeia completa, ou eu estou dando só atenção ao meu fornecedor? Eu não sei de onde ele traz. Então, tem variáveis que podem estar escondidas aí que eu não estou considerando na minha abordagem de riscos, mas ela vai ter um efeito ali na frente. Nos últimos anos a gente cansou de ver falar de pandemia, falar de guerra, falar de coisas assim, que querendo ou não, pessoal, acaba influenciando também na minha cadeia de fornecimento e vai acabar influenciando também nesse meu prazo de entrega que está aqui depois.
Então, não é só no prazo de entrega que isso vai refletir, né? Mas são coisas que vão poder influenciar e eu preciso analisar. Isso muitas vezes pode gerar uma mudança na minha forma de definir meu critério, meu prazo de entrega. Talvez eu possa mexer um pouco no meu estoque mínimo para poder me dar mais segurança. Eu posso diversificar os meus fornecedores para minimizar esse tipo de risco. Mas tá vendo que são tudo ações ou análises que vêm um pouquinho antes, né, simplesmente da parte de analisar e notificar fornecedor, onde a gente quis trazer aqui para dar essa outro olhar que muitas vezes a gente segue muito na rotina, segue muito no fluxo comum de tá fora, cobra uma ação, cobra uma não conformidade do fornecedor, e na verdade a gente às vezes precisa olhar realmente para dentro e olhar outras variáveis que podem estar escondidas, ocultas, e a gente não está dando a devida atenção. Na semana passada a gente comentava sobre não conformidades, né? E a gente trouxe ali práticas de análise de causa, olhar para o seu processo, analisar as causas e identificar aí melhorias, né? Tanto nesse relacionamento, mas às vezes também melhorias que podem ser efetuadas internamente, né? Na organização. Só para finalizar a reflexão, pessoal, compartilhando uma história também que eu já presenciei um tempo atrás, eu trabalhava na indústria antes, né? A gente teve um momento onde uma das matérias-primas um fornecedor que fornecia para nós e para uma empresa infinitamente maior. Então, a gente competia com essa empresa infinitamente maior pelo mesmo fornecedor, vamos dizer assim. E quem era a prioridade daquele fornecedor, né? Não era a gente. Então, tem até esse tipo de coisa, precisa estar dentro da nossa análise, né? Se realmente o meu poder de barganha é menor do que os outros clientes daquele meu fornecedor, talvez eu não tenha tanto poder de barganha em cima dele, ou precise talvez trabalhar com um prazo um pouquinho maior, talvez como eu falei, um estoque mínimo um pouquinho maior também, enfim, a gente tem que achar meios para diminuir, para minimizar esse tipo de risco, né? Mas só uma situação, ali no caso a gente teve que renegociar o prazo de entrega realmente e começar a fazer os pedidos com uma antecedência maior, não teve muita saída, só para dar uma experiência que a gente já passou por aqui. Legal, Pedro. E seguindo aqui a questão dos critérios, né, o percentual de reprovação dos critérios, a gente então trouxe essa visão por recebimento da nota fiscal e naquele método por periodicidade a gente até percebe esses percentuais de reprovação bem distribuído, né? Então, top 5 aí, o primeiro aparece 18% o atendimento, né, suporte prestado, assistência técnica, 17% a questão de certificação, né, se o fornecedor é certificado também ISO 9001, Inmetro, Anvisa 17025, por exemplo. Terceiro aparece aqui com 14% as condições, né, e relacionamentos comerciais, até por ter nesse cenário por periodicidade a gente vê essa questão de contratos, né, de a gente ter contratos aí de certos períodos, né, então aparece ali no top 5, em terceiro lugar, essas condições e relacionamentos comerciais com o fornecedor, 12% aqui a parte de inexistência ou reincidência de não conformidade, e 5%, em quinto, desculpa, e com 9% a gente teve 2, né? A gente teve aqui novamente o prazo de entrega e 9% as condições de fornecimento de material, né? Do material, serviço, né? Então tem ali os critérios reprovados nesse cenário também são bem, aparecem, né? O prazo de entrega, condições de fornecimento aparecem igual semelhante ao outro, né? Claro, percentual aí um pouquinho diferente, mas aparece novamente, né? E corroborando um pouquinho com o gráfico anterior, né, na parte de critérios, dos critérios aplicados ao método por periodicidade, certificação acaba vindo na frente, né, mostrando um pouquinho, ele dá mais presente, né, e mesmo assim ainda é o que mais tem critérios reprovados. Muitas vezes por exigir algum tipo de certificação e ela não ser atendida, ou ela fazer parte da análise, na verdade, né? A gente vê também com uma certa frequência, sendo um dos pontos, né, para que a gente possa analisar, ele ter uma certificação. Isso vai gerar uma nota maior, vai gerar um IQF talvez maior, a nossa mensuração vai ser maior, né, para aquele nosso fornecedor. Então, é um componente, né? Talvez não seja o último, não seja o determinante, mas pode ser um componente importante para a gente avaliar.
E seguindo aqui, ainda falando do percentual de reprovação, a gente trouxe uma visão geral para vocês terem uma ideia nesse estudo aí com mais de 100 empresas, qual que apareceu, né, com maior percentual. E a gente chama a atenção aqui novamente, né, para o prazo de entrega, ele aparece ali com 54%, né? Então, boa parte aí dos critérios reprovados a gente vê que tem relação aí ao prazo de entrega. Até, pessoal, comenta ali com a gente no chat se essa questão do prazo de entrega, né, também é realidade aí de vocês, quando a gente fala de percentual de reprovação. E como a gente comentou, né, por trás do prazo de entrega, a gente tem vários fatores, né, envolvidos, né, então tem bastante, chama bastante atenção, né, nessa visão geral e nessa visão separada que a gente trouxe aqui, né. E se ele de fato é um problema, deve ter várias formas de resolver, né? Tanto uma parte delas vindo de ações do fornecedor, obviamente, mas também a gente precisa fazer a análise crítica, como a gente comentou, a meia-culpa, e olhar para o nosso processo para por que também que isso está tão fora, né? Está tão diferente, mas olha só, mais de 50%, dentre todas as reprovações de critérios que a gente buscou, era alinhado a prazo de entrega, é um número realmente bem significativo. Sim. É expressivo, né? Ele indica também que dentro desse levantamento pode ter um nível de aceitação também em relação a esse assunto, né? A gente não sabe especificamente qual a estratégia de cada empresa dessas que nós levantamos esses dados, mas cabe avaliar também o quão é aceitável isso dentro da operação, né? Pode ser que tenha um número aceitável de prazo de entrega, e isso cabe novamente avaliar o quanto isso tem impacto no teu negócio. Então, eu penso que sempre há duas relações aqui. A primeira, qual é o impacto no teu negócio? E se há impacto negativo alto, isso está claro lá para o teu fornecedor que ele tá acabando impactando aí no teu processo, que muitas vezes se identifica, mas muitas vezes não tem uma comunicação muito direta, uma comunicação clara, objetiva. Então, é importante esses dois pontos, né, para que você também entenda o que é importante para você, mas do mesmo modo você também deixe claro o que é importante também para o teu fornecedor. Se é importante o prazo, então que se especifique o prazo como um critério estabelecido, né, com um grau alto de importância dentro da sua avaliação. Então, nós caímos de novo uma das primeiras coisas que nós falamos lá no início, né? Nós partimos sempre desse estudo aqui, ou de tudo que a gente for falar aqui, partam sempre de uma estratégia. O que nós trouxemos aqui foram, né, informações, dados levantados com base de indústrias e serviços, né, para que vocês possam refletir juntamente conosco nas suas estratégias e a partir disso sim tomar as ações. Né? Isso, e o que a gente traz aqui não é regra, né, é comportamento, né, então é um comportamento que a gente observou nesses estudos. Pegando ali até a linha de raciocínio do Evandro, né, a gente vê então que nessas avaliações existem ali os critérios, né, que são analisados, e esses dois gráficos seguintes, eles trazem, né, que das avaliações 99%, né, dessa amostragem foram, por mais que tenha ali 2 critérios reprovados, elas foram concluídas como aprovadas e 1%, né, apareceu como conclusão final, né, da avaliação realizada, né, reprovada, né. Então chama bastante atenção essa questão, né, de você ter os critérios e ver esse impacto, né, que tem na estratégia do seu negócio, né, Evandro? Que a primeira análise é preocupante, né? Já batendo o olho, se eu tenho 99% das avaliações tiveram esse processamento, e se no slide anterior nós verificarmos o número que o prazo de entrega é um impacto dentro dessas que nós pesquisamos, pode ser que tenha aí um segundo olhar, é o desvio aceitável desses prazos e o processo absorve, né? Então, o prazo, então, para esses clientes talvez não seja um ponto tão alto assim, a ponto de reprovar uma avaliação, né? Muitas vezes tem um peso menor também, né, vai ter um peso Exato. menor dentro daqueles critérios, e um critério analisado não necessariamente é uma reprovação da análise, ou daquela recebimento, ou daquela nota fiscal, ou daquele período que eu estou analisando aquele fornecedor, né, como um todo. É um dos pontos
que aqui também a gente vê como um padrão, ser muito comum, a gente tentar quantificar isso na forma de uma nota, na forma de um índice e tudo mais. Então, apesar de a gente ter aqui um status mais determinante, como aprovado ou reprovado, essas notas, esses índices, esses pesos, aí sim vão acabar refletindo melhor esses critérios, né, que a gente comentou, e alguma reprovação específica. Mas a gente está vendo que, de modo geral, apesar de ter alguns problemas, de ter alguns critérios reprovados, de modo geral, a vida segue, o negócio segue, o produto entra no processo e tudo mais. Bem ou mal, essa é a realidade que a gente pegou aqui da nossa amostra, pelo menos. Verdade. E ainda nessa apresentação a gente trouxe aqui também um comportamento, agora entrando nesse 1% de reprovado, né? A gente percebe ali a prática de junto a essas avaliações reprovadas, ter registros de não conformidades, né, com origem aí essa avaliação de fornecedores, né? Então, dessa amostragem, desse 1% reprovado, a gente percebeu ali um percentual, sim, tá pequeno ali para mim, eu não consigo enxergar. 59 o sim e 59 41 não. sim e 41 não. E 41 como não, né? Então a gente percebe também a prática, né, de já numa reprovação, né, de uma avaliação, está vinculando aí registrando uma não conformidade para o fornecedor, né? A gente pode ter um comportamento também onde as avaliações podem ser agrupadas em uma única não conformidade, pode ter também outros comportamentos que acabam distorcendo um pouquinho esse número. Fato é que boa parte das reprovadas a gente não tem uma tratativa via não conformidade. Isso é um fato que a gente pode talvez tirar como conclusão linkar, né? daqui. Pode interpretar dessa maneira, né? Exatamente. Aí algo pode ser preocupante também, mas enfim, cada processo deve prever, né, o momento onde deve gerar uma não conformidade, como é que seria essa situação. Talvez, inclusive, utilizando o índice, né, aquela própria nota que a gente comentou, como um nível, um balizador para você saber, até determinado ponto, ele cria esse registro ou não. Também pode ser uma outra forma de trabalhar. Isso. Pegando o gancho ali sobre o índice, né, a gente até trouxe um spoiler aqui, mas a gente comenta ali da parte do IQF, né, a gente percebe que nessas avaliações, a cada período, enfim, essas empresas atribuem ali um IQF, e o índice de qualificação do fornecedor, né, que é o que a sigla traz, né, como base de cálculo, não existe ali uma regra, né, de como calcular esse IQF, né? Até a gente compartilha aqui de algumas práticas que a gente vem comentando, né, de já nas avaliações ter ali pesos para esses critérios e esses pesos dos critérios aprovados ou reprovados compor ali um cálculo de IQF. A gente também percebe, né, em alguns casos, deméritos, né, deméritos ali relacionados, se teve abertura de não conformidade ou não para aquele fornecedor, naquele período, por exemplo, né. Então, falando um pouco do IQF, a gente percebe ali alguns comportamentos e cada empresa, né, pode definir o que é importante para compor, né, esse índice, esse cálculo de IQF, né. E até esse gráfico ele traz, né, que a gente percebe que não só ter esse cálculo de IQF, as empresas também têm como prática atribuir uma qualificação, ou seja, pegar ali uma faixa de IQF e qualificar ele como, Tamires, como qualificar? Vou pegar aqui o exemplo, então, desses dados que a gente trouxe, ó, pegando ali o até 4 tipos, que aparece como 56%, né? A gente percebeu, por exemplo, um IQF de 50 ou 60 pontos, posso estar qualificando ali o fornecedor como péssimo, insatisfatório, ruim, no IQF, né, uma faixa de IQF fechando ali 60, 70, regular, 80, 90, médio, satisfatório, acima de 80, 90, né, bom, excelente, ótimo, que são algumas ideias, né, de como relacionar ali as avaliações que a gente vem conversando, né, os critérios que a gente vem conversando, e tá acompanhando isso, né, de uma maneira mensurável, de uma maneira qualitativa, né, também.
Isso vem como ferramenta, além de classificar o fornecedor, e muitas vezes de padronizar também o processo de como que vai tratar dependendo dessa qualificação. A gente tem ali desqualificado, por exemplo, qualificado B, qualificado A, o status desqualificado pode gerar algum tipo de ação dentro da empresa, ou até solicitada para o fornecedor também, né? Acho que eu já participei também de processos onde determinada faixa, nesse IQF, nessa nossa nota, a gente pede um plano de ação, por exemplo, para o cliente em determinado ramo, em determinado critério, por exemplo, para tentar melhorar um determinado resultado. Então, classificação, ela vem para isso, para te ajudar a, bom, primeiro, para classificar, obviamente, fornecedor, mas a te ajudar como que eu vou tratar esse fornecedor ali na frente. Inclusive com a priorização, às vezes, na compra, né? Eu sei que compras tem muito mais coisa envolvida, como preço também, o próprio prazo, mas isso deve ser um dos critérios que deve ser levado em consideração na hora de priorizar um fornecedor. Como que eu estou avaliando ele, qual é a nota que eu estou, inclusive para levar projetos novos, por exemplo, e tudo mais. Acho que isso faz parte dessa análise, sabe? Olhar o que a gente vem comentando, né? Olhar os dados e perceber ali comportamentos, né? E o IQF dá esse apoio também, dá esses indícios, né, Pedro? Exato. E aqui a gente está falando de uma escala de 0 a 100, né, pessoal? É importante dizer o Verdade. óbvio ali, né? Porque tem gente que deve contar de 0 a 10 ou fazer em percentual. Esse índice de qualificação é bem particular, né? Cada Uhum. empresa vai organizar da sua maneira, da sua forma. A ideia a gente trouxe, né, novamente, com base naquilo que nós levantamos, mas acredito cabe a cada negócio olhar e aplicar a sua maneira de calcular e de quantificar, né? E tome cuidado com desqualificado, é uma palavra forte. Se for usar isso, tem que desqualificar mesmo, hein? Quero ver se a gente faz. Foi que falou, Pedro, para contratar um leão para demitir um gatinho? Tipo isso. Na hora de criar os critérios é um leão, na hora de reprovar o cliente é um gatinho, né? Fornecedor. Fornecedor, desculpa. Até perdi o raciocínio. Pois é. Ficou emocionado. Fiquei emocionado. Fiquei com vergonha, na verdade. Ai. Isso aí, então. A gente então trouxe essa ideia de estar compartilhando com vocês boas práticas, né, que a gente observa nas avaliações de fornecedores. A gente volta a reforçar aqui o que nós estamos compartilhando com vocês. Não é regra, são comportamentos, são pontos, né, que a gente percebeu nesse estudo com mais de 100 empresas, que pode estar auxiliando ali, ajudando vocês em algum ponto nessa avaliação de fornecedores, trazendo algum insight também. Até do que fazer e, de repente, até o que não fazer, né? Já que nós Exatamente. trouxemos dados, né? É importante ter esse olhar crítico aí para esses números que foram levantados. Exatamente. E essas práticas que a gente viu aqui, ela nos faz refletir sobre alguns pontos, né? De como está essa relação com os meus fornecedores, os meus critérios, eles são específicos e ou mensuráveis, né? As expectativas entre a organização mais o fornecedor, elas estão alinhadas? O seu fornecedor, ele está sendo considerado na sua abordagem ou análise de riscos, né? Também no seu planejamento estratégico, né? Os critérios de qualificação, avaliação, eles estão alinhados com a abordagem de risco da organização? Então, ali a gente trazeria alguns questionamentos para vocês refletirem também. A gente agradece a participação de todos. Hoje, né, nesse evento sobre boas práticas para avaliar fornecedores, vi ali nos comentários alguns nomes também que estavam com a gente nas outras lives, né, que ocorreram sobre engajamento, boas práticas para não conformidade. Pedro, Evandro, muito obrigada aí por estar junto com a gente nesses dias, compartilhando também aí essas experiências, conhecimentos, né? A gente chama a Nayara também para voltar aqui, para a gente finalizar aqui o nosso encontro. Muito bom, pessoal. Olha, adorei. Inclusive, estou acompanhando uma auditoria essa semana que a gente estávamos hoje de manhã verificando sobre qualificação de fornecedores e avaliações, né? E já me veio aqui vários insights, várias coisas legais com esse conteúdo que vocês apresentaram. Gostei muito.
acredito que o pessoal também, nós tivemos muita participação, inclusive Não deu nem para responder as perguntas, Nayara, porque ficou... Não dá para responder todo mundo. Nos perdoe. Tem até aí o Delter, que fez várias perguntas, trouxe vários comentários. Ele é um dos palestrantes do Movimento Festival, ele está sempre participando aí conosco de alguns eventos, né, palestrando. E muito legal essa percepção, né? Porque às vezes eu vejo num grupinho e outras pessoas perguntando como é que é feito aí. E é bem próximo, né? Os sistemas de gestão, né, dessas empresas que foram pesquisadas está bem alinhado, né, Evandro, Tamires e Pedro? A gente vê com certeza. Que todo mundo a gente entende que tem boas práticas, sim, né, Nayara? Tem boa prática. Um ponto importante e relevante que nós precisamos só ressaltar aqui, a importância dessa questão com a estratégia, né? Então, assim, só para a gente fazer uma breve análise, olha o alto grau de percentual de prazo de entrega que apareceu como índice reprovado. Então, se na estratégia a gente define que, olha, até 10% da operação pode ter atraso, isso não tem impacto nem ou quase zero lá no meu produto final, tá tudo bem. Agora, se não tem, é bom avaliar, porque pode estar gerando um custo para todo mundo, né? Então, essa é a grande sacada e legal de trabalhar com dado, né? Você avalia, você vê comportamento e pode avaliar até o que fazer e até o que não fazer, né? Verdade. Legal, Evandro. Eu até estava me lembrando aqui, né, em alguns comentários de vocês durante aí a live, nós temos um fornecedor aqui no Festival que em 2019 ele pisou na bola com a gente, foi a nossa primeira compra, ele pisou na bola, nós tivemos um grande problema aqui de atraso e assim, ele ficou bloqueado. E ano passado ele voltou o contato, né? Porque ele queria voltar a fornecer e nós não estávamos mais procurando. E ano passado demos uma chance para ele e eu já falando, olha, se isso atrasar, nossa, é a última vez. E agora ele tem cumprido bonitinho os prazos, ele até manda com antecedência. Então, assim, foi uma leoa para demitir, viu, Pedro? É isso aí. O critério de prazo de entrega para evento deve ser um dos principais, né? Era o peso lá em cima, né? Imagina só. Para eventos a gente tem uma data Pedro? Definida. Então assim, e para a gente uma coisa que é muito importante. Então, por exemplo, um banner. Talvez, dependendo do banner, se atrasar ou não for entregue, ele é o banner com a informação chave de uma parte do evento, né? Então, cada um tem o seu fornecedor, tem aquilo que é crítico para você. Talvez atrasar aí o recebimento de, sei lá, material de escritório não vai impactar para vocês que mexem com software. Mas para a gente que está num evento, que a gente precisa do negócio para poder entregar para os participantes. É um item altamente crítico, né? Altamente crítico. Até vi uma pessoa perguntando, como é que a gente vai definir quem é o crítico? Depende Olha para a operação. Do que ele te fornece, né? Olha para a operação e faz o exercício. Para um evento é completamente diferente, né? Mas muito legal essa abordagem, esse conteúdo que vocês trouxeram. Lembrando que esse é o nosso terceiro e último encontro, né? Falamos no dia 15 sobre engajamento. No dia 22 falamos sobre não conformidades. Hoje estamos trazendo aqui conteúdo falando sobre avaliação de fornecedores. E quem perdeu qualquer um dos conteúdos pode ir lá no nosso canal do YouTube, que está lá disponível para você ver, rever e compartilhar com quem vocês quiserem. E, pessoal, eu vou agradecer vocês por mais uma tarde aí, né, nesse mês do mantenedor, que a IADU trouxe esse conteúdo bem legal para compartilhar conosco. E agradecer aí a participação do Evandro, Tamires, Pedro, Micheline, que não está aqui hoje, mas esteve conosco no nosso primeiro encontro. E, lógico, todo mundo que nos acompanhou aí também. Show de bola.
Obrigado, pessoal, Obrigado, também. pessoal. Foi muito legal abraço. participar. Tchau, Valeu. tchau. isso Obrigada. aí. Obrigada também, né, Nayara, por tudo. É isso aí. Pelo apoio, muito bom. É um aprendizado legal pra gente. Vamos Viu? nos Uma falando. honra. E para você que está nos assistindo, não deixe de acompanhar o Movimento Festival e a Du e os nossos outros mantenedores nas redes sociais. Estamos sempre aí compartilhando conteúdo com vocês. E em novembro temos o nosso encontro lá em Goiânia, no Festival Goiás. E eu espero ver o Evandro, Tamires, Pedro lá conosco, Estaremos além lá. de várias outras pessoas que já se inscreveram e estão para se inscrever no evento. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, Valeu, viu? galera. Até mais. Obrigadão. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.